Amém? Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amados, ainda de pé, pegue sua Bíblia. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que me é dada de estar aqui mais uma vez levando a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Só alinhar aqui. Amém? Peço que você abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 16. O versículo é o 29. Amém? 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. Oremos. Querido Deus, Pai, graça te damos, Senhor, por esta noite em tua casa. Ó Senhor, como já foi dito aqui pela pastora, que o Senhor possa me usar como instrumento, que eu diminua, o Senhor cresça, que nossos corações venham estar aqui, Pai, abertos para ouvir a tua palavra e para que nós possamos guardá-la, ó Pai, nas tábuas de carne de nosso coração e praticá-la, Pai, em nossas vidas, dando testemunho de ti, Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, e que assim seja para a glória e louvor do teu santo nome, que a igreja diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis 16, versículo 29. Acabe, filho de Oni, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Oni, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Oni, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Amém? Pode sentar. Amém, irmãos. O contexto é o seguinte: Israel está dividida. Chega um momento em que o povo de Deus ele se divide em dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Isso logo após o reinado de Salomão, filho de Davi. E neste período, irmãos, passaram muitos reis, tanto por Judá quanto por Israel. E em Israel reinou um rei chamado Acabe. E a Bíblia diz que Acabe foi pior do que todos os reis que reinaram antes dele. E se não fosse coisa pouca, ele ainda se casou com Jezabel, que também era uma mulher muito má. E nesse contexto conturbado em que o povo de Israel deixou de servir a Deus e passou a se encurvar a Baal, passou a servir a Baal, nesse contexto turbulento, nesse contexto de heresia, de apostasia, é levantado um profeta. Diga amém. O nome dele é Elias. E Elias é levantado como profeta para reerguer, para trazer de volta o povo para perto do Senhor. E Elias é levantado no momento de crise, né, irmãos? E durante a Bíblia nós vemos muitos momentos de crise no qual Deus levanta homens e mulheres tementes a Deus para mudar a história. Amém? E é sempre assim, irmãos, quase sempre assim. Existem umas exceções, mas normalmente em momentos de crise surge o homem e a mulher de Deus. Surge o remanescente, aquele que faz a diferença, aquele que rema contra a maré, aquele que não vai no conselho dos outros, ele vai no conselho do Senhor. Assim como disseram para Isaías, como Isaías falou para o povo de Israel, por acaso não existe nenhum remanescente no meio de vós? Alguém que faça a diferença? E existe, e existia. Existiam remanescentes que não iam junto com o povo servir a outros deuses. Eles serviam somente a um Deus. E nesse contexto turbulento, Elias é levantado como profeta, homem de Deus, temente a Deus, entrega a sua obra. E nós vemos eu vou citar para vocês aqui alguns momentos, alguns pontos altos da história de Elias. Eu quero que você me acompanhe. Amém? Elias alimenta uma viúva e seu filho. Está lá no capítulo 17, versículo 10. Elias é mandado para uma terra no qual ele contaria com uma viúva. E ele chega perante a viúva e pede, olha, eu preciso beber. Dá-me algo para beber. E ela foi lá e trouxe água para ele. Ele disse, agora me dá-me algo de comer.
estou com fome. E ela disse, olha, meu senhor, o que eu tenho aqui é só para mim e para o meu filho. Eu vou preparar, vou cozinhar, vou preparar, vamos comer e depois vamos morrer. Porque não temos mais o que fazer. E naquele tempo, irmãos, estava um período de fome. Porque Elias ele tinha profetizado que não haveria mais chuva. Deus falou pela boca de Elias que cessaria a chuva em Israel naquele período. E sem chuva, né, irmãos? Você sabe que naquela época o povo vivia do quê? Da colheita, né? Sem chuva, não há plantação. Sem plantação, não há mantimento. Por isso que a Bíblia fala muito sobre prosperidade, falando de celeiros, né? Ele vai encher os teus celeiros, não vai te faltar o trigo, o mosto, o azeite. Isso está ligado, aqui naquela época, era a prosperidade de Deus. Amém? Então não estava chovendo, estava deserto, estava a fome reinando. E Elias alimenta aquela viúva. E ele vai lá, come do pão que ela fez para ele, e ela também come. Ele fala assim, olha, dá-me de comer, dá-me um pouco desse teu pão. E certamente não faltará nem a farinha, nem o azeite na tua casa. E aquela mulher pela fé, amém? Aquela mulher pela fé alimentou Elias. E não faltou na sua casa a prosperidade. Deus foi com ela e supriu as suas necessidades. Sabe o que isso me diz, irmãos? Que quando Deus está conosco, não importa onde você esteja, Deus supre as suas necessidades. Não importa se no momento não tenha nada que você possa dizer, poxa, vai melhorar. Não tenha nada no horizonte que você pode dizer assim, não, agora está ruim, mas eu sei que vai chegar ali e vai melhorar. Talvez não tenha nada. Mas ainda assim, Deus supre as nossas necessidades. Existem momentos na nossa vida que a gente caminha em que falta talvez tudo, em que falta talvez a segurança de um emprego estável, talvez a segurança de um casamento, a segurança de uma família. Há momentos na nossa vida que talvez a única coisa que nos reste é confiar em Deus. E é neste momento que você exercita a verdadeira fé. Sabe por quê, irmãos? Porque é nesse momento que a única coisa que pode te dar descanso é Deus. Porque quando a gente tem outras coisas que nós possamos confiar, é mais fácil confiar em Deus, é mais fácil que vai dar certo. Agora, quando tudo te falta, quando aquilo que tu tinha que era certo já não é mais certo, quando tu não tem mais nada que possa se agarrar e falar assim, não, poxa, vai dar certo, eu tenho isso aqui. Quando é tirado de você tudo, e você só tem uma resposta, só pode ser de Deus. É neste momento em que sua fé é colocada em prova. É neste momento em que você tem que crer. E aquela viúva, ela creu, porque ela só tinha para ela e para o filho dela, e eles iam morrer depois disso. Ainda assim, ela deu para o profeta, crendo na palavra dele. E Deus prosperou aquela viúva, não deixou faltar, veio maior abastança. A Bíblia diz, né, que nos virá maior abastança lá em Malaquias, né, o versículo do dízimo. O que é abastança, irmãos? É o que te basta. É o necessário, amém? O que é necessário para mim pode não ser necessário para você. O que talvez basta para mim não baste para você. Mas Deus vai te dar o que te é necessário. Deus vai te dar o que te basta, o que vai suprir as tuas necessidades. Em tempo e fora de tempo. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E Elias alimenta aquela viúva, ela vê a prosperidade de Deus, e tempos depois o seu filho morre. E quando ela encontra Elias, ela fala assim, homem de Deus, o que tem eu contigo? Tu vieste por um acaso me notificar dos meus pecados? Ela imaginava, talvez na cabeça dela, que pelo fato do profeta de Deus estar na casa dela, talvez ele viesse como enviado de Deus mostrar os pecados dela, e por isso o filho dela tinha morrido. E Elias ora, e o seu filho revive. Amém? Vai escutando aí. O que Elias já fez? Elias estava restaurando o altar de Deus em Israel. Deus falou com Elias, olha, manda parar de chover. E parou de chover. Agora Deus fala com Elias, vai lá para uma cidade que eu vou te mandar e vai lá que uma viúva vai te alimentar. Ele vai lá, aquela viúva alimenta ele e não falta a farinha, o trigo, nem o azeite na casa daquela viúva. Deus usou Elias também para prosperar aquela mulher. Depois nós vimos agora Elias ressuscitando o seu filho. Orando a Deus. Esse era Elias. Homem de Deus. Deus usou ele de tal maneira que fez proezas, amém? Continuamos.
Elias se apresenta a Acabe, no capítulo 18, versículo 16. Se você puder acompanhar aí, agradeço. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: Acabe, és tu o perturbador de Israel? Então, vamos entender aqui o momento histórico lá que estava acontecendo. A terra estava passando por fome, estava passando por uma sequidão, estava faltando tudo. E chega um momento que o rei Acabe chama o seu servo, Obadias, que era servo de Deus, diferente do seu rei, e fala assim: a gente precisa encontrar alguma coisa, a gente precisa fazer algo diferente, porque a gente vai definhar aqui. E neste momento, que eles saíram do reino, Obadias se encontra com Elias. E Elias fala assim: olha, fala lá para o teu rei, que eu quero me encontrar com ele, o Senhor mandou falar com ele. E Obadias vai lá e chama Acabe, e Acabe vem perante Elias. E o interessante é que Acabe diz o que para Elias? És tu o perturbador de Israel? Interessante, né? Porque, na verdade, Elias estava restaurando o altar de Deus, estava fazendo o que era certo, estava fazendo o que agradava ao Senhor, estava fazendo aquilo que talvez quem está nas trevas não entenda, mas agradava a Deus. E Acabe fala assim: és tu o perturbador de Israel? Por que Acabe fala isso para ele? Porque para Acabe que está nas trevas, ele está perturbando. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós fazemos o que é certo, o que agrada a Deus, quem está nas trevas não se contenta, se incomoda. Em outras palavras, o diabo fica furioso, porque você está fazendo o que é certo. E tem gente que fala assim: não, sabe o que é, irmão? Eu estou assim porque o inimigo está furioso. Irmão, o inimigo tem que estar furioso contigo, querido, porque você faz o que é certo, amém? Porque tu serve a Deus, porque tu dá testemunho, porque tu vence o mal com o bem, porque tu perdoa. Porque você se submete à palavra. Porque você não vence o mal como os outros se vingando, você vence o mal com o bem. O que diz lá em Romano: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você mantém os bons costumes, isso incomoda muita gente. E Acabe se incomodava com Elias. Para ele era um perturbador, porque Acabe queria instaurar a adoração a Baal, e Elias queria instaurar a adoração a Deus. E Acabe não suportava Elias. Talvez você seja o perturbador para muita gente. Talvez você seja o perturbador para o inimigo, porque você está continuando a fazer o que é certo, porque você continua sendo remanescente. Não se incomode com isso. Faça a sua parte. Seja amável, amigável, bondoso. Não use isso como desculpa para ser grosso. Não, eu estou fazendo o que é certo, eu falo como eu quiser, é importante que eu fale a verdade. Negativo. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Não é porque eu estou com a verdade comigo que eu posso falar de qualquer jeito. Lá em Coríntios fala assim, Paulo fala, né, para a igreja: se possível, quando estiverdes em vós, tende paz com todos os homens. Deus, Ele quer que você tenha comunhão. Amém? Deus, Ele quer que você convença pelo seu testemunho, não pelo muito falar. Amém? Glória a Deus. E Acabe se incomoda com Elias. Talvez Acabe pareça que talvez com alguns irmãos que se incomodam com o crescimento do outro. E eu não digo só crescimento financeiro, não. Talvez o crescimento espiritual. Uma vez um pastor falou uma coisa interessante: a bondade de certas pessoas incomoda o egoísmo de outras. A Bíblia diz que o cristão, ele é como a luz da aurora, que vai crescendo até ser dia perfeito. Amém? Irmão, é para frente que se anda, é para cima que tem que crescer, não é para voltar. Tem gente que fica assim: poxa, o irmão aí é igual. Amém, está dando tudo certo. Mas no fundo ele está incomodado. Poxa, eu parei aqui e ele não para de crescer. Eu parei aqui, poxa, bem que talvez tem gente que esteja torcendo para você dar um passo para trás, um tropeço, para que ela possa se sentir melhor e dizer assim: está vendo, ele não é diferente de mim. Ele também é igual eu. Irmão, sai dessa, amém? Irmão, sai do comodismo. Se o teu irmão já venceu, peça conselho para ele e vença também. Aleluia. É para frente que se anda.
Irmãos, o congregar, a gente congrega, irmãos, é porque a gente possa compartilhar com quem é devido as nossas mazelas, para que essa pessoa possa nos instruir. E o que a gente já venceu, que a gente possa compartilhar também, porque talvez o que eu venci, o Gabriel não venceu, e o que o Gabriel já venceu, eu não venci. E ele compartilha comigo, e a gente cresce na unidade da fé. Amém? É por isso que o cristão congrega. Se tu fosse tão bom sozinho, não tinha igreja, irmãos. É por isso que a gente congrega. Existe um propósito, nós estamos juntos aqui. Amém? Não se incomode, irmãos. Junte-se a Ele, cresça junto. Crescendo como a luz da aurora até ser dia perfeito. E Elias era visto assim, como perturbador de Israel. Mas ele continuou sua caminhada. Ele continuou fazendo o que era certo, o que agradava a Deus. E aí agora nós vemos Elias diante dos profetas de Baal. Que está lá no versículo 18, no capítulo 18, versículo 26. Se você puder acompanhar. 18, 26. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E tomaram um bezerro que lhe dera e o prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava a Deus e dizia: Clamai em alta vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa de fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles chamavam em grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Versículo 32. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de suas medidas, segundo a largura de 2 medidas de sementes. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei água, 4 cântaros e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse: Fazei a segunda vez. E disse: Fazei a terceira vez. E de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje, que tu és Deus em Israel, e se eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, respondendo-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar seu coração para trás. Então caiu fogo do céu, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém? Irmãos, Elias chega diante do povo de Israel e fala assim: gente, eu proponho o seguinte, que a gente faça um altar aqui. Pegue 2 bezerros, dá um bezerro para os 400 profetas de Baal que vocês têm, e um bezerro para mim. Vocês vão fazer como vocês quiserem o holocausto de vocês, eu faço o meu. E a quem Deus responder é o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal lutaram, gritaram. A gente acabou de ler aqui. E Elias vai e edifica o altar dele. Além de edificar o altar, molhou o altar, cavou uma valinha ao redor, encheu de água e clamou ao Senhor, e o Senhor derramou fogo do céu e consumiu o altar. Irmãos, acho que antes de Elias só fez isso, foi o Senhor, caiu fogo do céu para consumir Sodoma e Gomorra. Esse era Elias, servo de Deus, temente ao Senhor, não tinha medo, ousado. Eram 450 profetas, irmão. Ele estava armado, porque eles estavam se cortando. Vocês ficam com raiva. Vem cá. Tu vai já... Está zombando da gente, é? A gente é 450, tu é só um. Elias não tinha medo. Elias era ousado, temente ao Senhor, homem de fé. Mas aí nós vemos mais à frente que quem fica sabendo do que ele fez? Jezabel, a mulher de Acabe. E tem mulher, irmão, que, vou te falar... Você já viu um casal que o cara é gente boa, tranquilão, e a mulher enfesada? Você pensa, sério, não combina. Acho que essa era Jezabel. Muito pior. E ela fica sabendo do que Elias fez. Ela diz assim: como assim? Como assim esse cara vem aqui, mata os meus profetas?
mata os meus profetas, humilha o meu Deus e sai de boa, negativo. Olha o que ela diz aqui, no capítulo 19, versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro Elias a dizer: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Ou seja, ela está dizendo assim: vive o Senhor, que até amanhã, a tantas horas, tu vai estar morto, igual esses profetas que tu matou. E aí eu fico me perguntando, rapaz, Elias enfrentou 450 profetas, mas não enfrentou uma mulher. E a Bíblia diz que Elias ficou com medo e fugiu. E aqui é o ponto alto da pregação. Eu falei tanta coisa aqui, mas era para chegar aqui neste ponto. Elias, servo de Deus, temente ao Senhor, não titubeava, não tinha medo, seguia em frente. Vimos agora ele com medo, fugindo para uma caverna. Talvez um pouco um contraste, né, com quem ele estava assim até então, e agora vemos Elias com medo, fugindo. Pode isso, irmãos? Pode. Porque ninguém é de ferro. Nós somos seres humanos e temos limitações. Por isso que a graça nos alcança e nos faz alcançar a misericórdia de Deus. Nos faz caminhar, levantar e fazer de novo. Se Elias, que era homem de Deus, temente ao Senhor, piedoso, que prezava pelo cumprimento da palavra, se via agora com medo e fugindo, por que talvez você ache que não pode acontecer isso com você? Por que talvez você fique se cobrando tanto, achando que você não é digno de estar um dia aqui no altar pregando, talvez, ou talvez num cargo de liderança, ou talvez servindo a Deus com uma responsabilidade maior? Todos nós, irmãos, somos suscetíveis a erros. Todos nós podemos ter medo um dia. Todos nós podemos falhar também. Se Elias era esse homem, falhou, por que eu não posso? Por que não pode acontecer comigo? Pode sim, irmãos. A diferença é o que eu faço após isso. A diferença é o que eu faço após o meu erro. Pior do que pecar, irmãos, é desistir de acertar. Escute isso, pior do que pecar é desistir de acertar. A Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. É quem persevera, não é quem desiste, é quem persevera. E Elias perseverou. Mas antes disso, fugindo na caverna, com medo, ele pede a Deus que tire sua vida. Chega ao ponto de falar: Senhor, eu não aguento mais, me tira a vida. Talvez Deus podia falar assim: então volta lá, deixa Jezabel te matar. Não é não, irmão? Já parou para pensar como é estranho? Se ele estava fugindo com medo de que ela matasse, chega para Deus e fala: Senhor, me mata. Deus podia falar assim: então volta, que ela está doida para te matar. Sabe, irmãos, o que é isso? É a natureza humana de Elias. Será que ele queria realmente morrer ou ele era bipolar? Porque ele não queria morrer, ele estava fugindo de Jezabel e agora pede para Deus tirar a sua vida. Sabe, irmãos, a gente tem dias que a gente acorda, irmãos, talvez mais triste. Tem dias que você acorda, talvez, com vontade de fazer nada. Sabe, talvez querendo desistir. Talvez querendo falar: Senhor, eu não aguento mais. Eu não estou mais suportando. Irmão, você sabe o peso de carregar um cargo, o peso de você ter a responsabilidade de cuidar de pessoas? Você sabe qual é o peso que você tem, a responsabilidade das pessoas verem em você alguém que vai trazer a presença de Deus? Irmãos, é uma responsabilidade muito grande. E quando a gente não sabe administrar isso, ou então quando às vezes se encontra em momentos difíceis, isso pesa. Moisés também chegou a pedir para morrer. E foi no momento que o povo estava saindo da presença de Deus. Ele falou: Senhor, chega, leva a minha vida, me leva, tira a minha vida. Irmãos, não é fácil. Por isso que a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. A quem muito é dado, muito é cobrado. Elias tinha uma grande responsabilidade. E isso pesa às vezes.
Você sabe, não é só subir aqui no altar e pregar, não é só tomar um cargo, eu sou o presidente disso agora, beleza, eu vou agora participar das reuniões. Não é só isso. As pessoas olham para você, as pessoas esperam algo de você. Elas esperam um testemunho de você. Elas querem ver em você o caráter de Cristo. E essa responsabilidade fica sobre nós. Isso pesa às vezes. Talvez a pastora saiba muito mais do que eu. Tomar conta de uma igreja. Mas a Bíblia também diz que não veio sobre nós tentação senão humana, para nos tentar acima do que podemos suportar. Mas fiel é Deus, que também nos dará a válvula de escape. Amém? Também nos dará o escape. Amém? Irmão, não existe tentação sobre você que você não possa suportar. É difícil, às vezes. Às vezes eu penso que, meu Deus, daqui eu não passo. Mas o Senhor sempre dá o escape. O Senhor sempre dá o escape. Não desista. Continue caminhando. Paulo era homem de Deus também. Serviu ao Senhor, temente a Deus. Mas ele orou 3 vezes para o Senhor tirar o espinho da carne dele. E o Senhor não tirou. E ainda disse assim: Paulo, na tua fraqueza, eu sou fortalecido. O que ele quer dizer com isso? Paulo, porque tu ainda tem falhas e erros, tu me busca e eu cresço na tua vida. Eu me fortaleço em ti, porque tu é falho. E tu busca, tu depende de mim. Eu não quero alguém autossuficiente, não, Paulo. Eu não quero tu o melhor de todos. Eu quero que tu saiba que tu também tem erros. Eu quero que tu saiba que tu também tem mazelas. E que tu depende de mim. E na tua fraqueza eu sou fortalecido. Sabe, irmãos, eu não estou fazendo aqui, incentivando a ninguém a permanecer no erro. Não entenda errado a minha mensagem hoje. Eu não estou dizendo aqui para ninguém aqui se conformar com seus erros. Eu não estou dizendo isso aqui. Eu estou dizendo para você que se você errar, se levante. Se você errar, irmãos, não desista. Davi era tido segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Mas matou alguém, tirou a mulher de alguém para ficar. Matou alguém para ficar com a sua esposa. É muita maldade, irmãos. Mas esse mesmo homem orou a Deus com sinceridade. Porque a Bíblia diz que o Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não adianta orar muito tempo se não tem verdade. Você entende isso? Tem que ser sincero. Tem que haver arrependimento verdadeiro. Porque a Bíblia também diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. O Senhor sabe, irmãos, quando há verdadeiro arrependimento no seu coração. Não desista. Se levante. A Bíblia diz que o Senhor renova as suas misericórdias a cada manhã. O Senhor renova as suas misericórdias a cada manhã. Irmãos, não esqueça esse versículo. O Senhor renova as suas misericórdias a cada manhã. Levante, recomece. Não se acostume. Não se acostume com a sua atual realidade. Sempre dá para melhorar. Irmão, pode ter certeza que quando não der mais para melhorar, o Senhor vai te levar. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, existe algo do Senhor para ser feito em nossas vidas. Amém?